Então, irmãos, hoje eu quero começar falando sobre 3 virtudes que precisam ser presentes em nossos relacionamentos familiares, entre marido e esposa e os pais com os filhos. Vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 33 e diante. Efésios capítulo 5, versículo 33 e diante. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, nós temos nesses versículos 3 virtudes. Marido amando, então tem amor. A esposa respeitando, tem respeito, e filhos honrando, honra. Então, mas parece, nesses relacionamentos tem uma coisa mais importante do que outra. Por exemplo, eu com minha esposa, eu preciso amar, honrar e respeitar minha esposa. Mas parece para esse versículo que ela precisa mais ser amada. Ela precisa sentir amada, ser amada e sentir amada. Mas, para nós homens, o que é mais importante é ser respeitado. Precisamos ser honrados e amados também, mas a coisa mais importante no relacionamento entre marido e esposa, em relação do marido, ele se sente respeitado. Em relação dos filhos, os filhos precisam aprender de honrar e obedecer seus pais. Então, nós precisamos tratar nossos filhos com respeito e com amor, mas nós precisamos ensiná-los, nossos filhos, de honrar e obedecer seus pais. Então, nós queremos falar nessa conferência sobre essas áreas. Hoje à noite, eu quero começar falando sobre o homem. Olhando de novo para o versículo 22, Efésios capítulo 5, versículo 22, começa de falar sobre a mulher e o marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Uau! Infelizmente, tem muitos homens que abusam desses versículos. Agora, querida, você viu que a Bíblia fala, você precisa ser submissa a mim. Eu sou o cabeça, eu sou o chefe aqui. Até quase nem pode questionar minhas decisões. Precisa ser submissa, a Bíblia fala isso. Mas, quando nós continuamos, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ai. Está ficando mais difícil. O que Cristo fez para a igreja? Morreu, sacrificou sua vida em favor da igreja. Então, está falando aqui, nós temos essa mesma atitude, maridos, de sacrificar nossas vidas em favor das nossas esposas. Porque para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então está falando que eu, como Cristo apresentou, a igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem qualquer defeito, eu preciso apresentar minha esposa. Oh, uau, você tem razão agora, né? Bíblica, mulheres, de pedir para seu marido pagar aquele salão de beleza, tratar as rugas e tudo. A Bíblia fala, você precisa me apresentar sem ruga, uma esposa gloriosa, sem qualquer defeito, né? Gente, nós não vamos abusar a palavra de Deus. Mas você quer uma razão bíblica para aqueles gastos no salão de beleza, aquele botox, outra coisa? Aqui é. Aleluia. Então, ele está falando que o homem é o cabeça. Então, essa é uma posição de autoridade, está falando. Ele não está falando que a mulher tem menos valor do que o homem. Perante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Somos importantes, foi criado por Deus. Mas para manter ordem e ter um lar bem-sucedido, precisa essa linha de autoridade no lar.
Ele colocou o homem como cabeça, como autoridade principal, com a esposa submissa a ele, e depois os filhos embaixo deles. Mas, irmãos, homens, que privilégio que Deus confia em nós para guiar nossa família, que vamos ser responsáveis, nós vamos ter sucesso. Deus confia em nós. Uau! Nós somos importantes. Eu não estou desprezando mulher agora, mas nós precisamos conhecer homens. Deus está esperando em nós para liderar a nossa família. Ele está confiante que Ele nos colocou nessa posição porque nós somos capazes de liderar, de apresentar a nossa esposa como uma esposa gloriosa. Então, Ele deu essa grande responsabilidade para nós. E nós precisamos reconhecer, quando nós temos problemas em nossa família, com nossa esposa, eu sou cabeça. Eu preciso apresentar minha esposa. Se eu não apresentar, o problema é meu. O problema é meu. Mas nós não gostamos de assumir essa responsabilidade. Desde a criação do mundo, o homem tem problema. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Esconderam de Deus. E quando Deus buscou e achou Adão e Eva escondendo, Ele quis saber, vocês comeram da árvore que você não podia comer? Isso em Gênesis 3:12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Olha, em vez de simplesmente, sim, senhor, comi. Não, foi a mulher. Ainda pior, a mulher que o Senhor me deu. Não, eu não tinha escolha, você deu-me essa mulher, o que ela fez comigo. Em vez de simplesmente assumir responsabilidade, sim, eu pequei. E infelizmente, hoje, nós temos tantos homens, tantos maridos que não querem assumir essa responsabilidade. Deus te colocou como cabeça do seu lar. Ele confia em você. Ele sabe que você é capaz de apresentar a sua esposa como uma esposa gloriosa, sem qualquer defeito. Então, em primeiro lugar, precisamos assumir essa responsabilidade e prestar contas com Deus. Mas para cumprir isso, eu vejo 3 maneiras que nós podemos liderar em nosso lar para cumprir, para apresentar nossa esposa como uma esposa gloriosa. Primeiramente, modelando a vida de Jesus, Jesus era sacerdote, profeta e rei. Então, eu vejo, se nós agimos em nosso lar como sacerdote, profeta e rei, nós vamos ter sucesso. Então, primeiramente, como sacerdote, o que o sacerdote fez? Ele representou o povo perante de Deus. Ele levou, intercedendo para o povo perante de Deus. E nós precisamos gastar tempo na presença de Deus, falando, sabendo o que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Quais são os problemas, nem somente com nossa esposa, mas com nossos filhos. O que são os desafios que nós temos? Estar intercedendo como sacerdotes em favor da nossa família. Nós precisamos saber quais são os medos que ela tem, quais são as preocupações que ela tem. Os problemas nós estamos enfrentando e buscando a Deus, Senhor, nós precisamos de ajuda, nós estamos enfrentando essa coisa, Senhor, nos ajude. E nós gastando tempo na presença de Deus, Ele vai falar conosco. E é importante de entendermos, quando nós chegamos na presença de Deus, se nós queremos que Ele ouve nossas orações, precisa lembrar o que a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7 também. 1 Pedro 3,7, maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, somos herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se nós estamos chegando perante de Deus, orando, precisamos entender, se eu não estou tratando minha esposa com dignidade, nem vá perante de Deus. Ele falou, eu não vou ouvir suas orações.
Eu conheço só 2 lugares na Bíblia que fala que Deus não vai ouvir nossas orações. Se eu guardar pecado no meu coração, e o segundo é para os homens, para os maridos. Se não estou tratando minha esposa com dignidade, ele não vai ouvir minhas orações. Então, se você está sentindo você não tem resposta de orações hoje, uma coisa, nós homens precisamos verificar se estou tratando minha esposa com dignidade. E como sacerdote, estou chegando lá, tratando, respeitando ela, amando, quero amar ela, levando ela perante o Senhor. Mas também lembrando que a Bíblia fala em Levítico 6:12 sobre o papel do sacerdote, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Então essa coisa precisamos fazer diariamente, até a primeira coisa de manhã, em oração, mantendo aquele fogo em nosso relacionamento, mantendo fogo garantido com todos os dias, nós mantendo acesa aquele fogo em nosso casamento, em nosso relacionamento. Então isso é muito importante para nós. Então nós estamos levando nossa esposa perante o Senhor, orando em favor dela. E depois, quando nós... desculpa, tem mais uma coisa aqui. Essa coisa, quando nós estamos fazendo isso, falou juntamente, nós somos juntos. Tem uma outra estatística falando sobre divórcio. Se o casal fazer 3 coisas juntos, eles vão, realmente quase vai ser impossível para se divorciar. E nos Estados Unidos agora, mais ou menos 50% dos casamentos estão terminando em divórcio. Um casamento em 2. Mas se o casal fazer essas 3 coisas, essa taxa cai para um casal em 200, em vez de 1 em 2, 1 em 200 se divorciando. E essa seja meio de 1%. Quais são essas 3 coisas? Orando juntos todos os dias, leia a voz alta a palavra de Deus juntos todos os dias, e vocês frequentam juntos um culto de celebração todos os domingos. 3 coisas. Porque estão gerando unidade entre nós. Nós estamos orando juntos, nós estamos compartilhando quais são nossas preocupações, orando para nossos filhos, orando um para o outro, orando para os desafios do dia e lendo a palavra juntos. Não precisa demorar muito tempo lendo um capítulo, seja Provérbios, alguma coisa, e deixando Deus falar com vocês dois, de revelar coisas erradas na sua vida ou coisas que você precisa melhorar. E depois indo para a igreja juntos, e celebrando, louvando a Deus juntos, ouvindo a palavra, se alimentando. Realmente você vai manter acesa este fogo no altar. E agora, depois de estar na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, nós vamos voltar como profetas. Deus vai falar conosco. Nós precisamos ficar na presença de Deus, ouvir a voz dele para minha esposa e também minha família. E com isso, o que Deus está falando, nós vamos declarar sobre nossa família. Nós vamos declarar a palavra que nós estamos sentados juntos nos lugares celestiais. Não há nada impossível para nós. Nós pisamos sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada nos causa danos. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nós estamos lá juntos, estamos declarando como profetas, isso é nosso destino. Nossos filhos estão poderosos na terra. Nada vai nos separar entre nós e também no amor de Deus. Aleluia. Mas essa coisa, quando nós estamos homens, nós temos essa posição de profeta de declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço as decisões. Eu sou o cabeça. Eu vou determinar essas coisas. Mas em tudo isso eu quero a minha esposa ao meu lado. Ao meu lado. E agora, além de ser profeta, nós vamos agir como reis. E nós precisamos ficar na presença de Deus, ouvindo a voz dele. E agora, no dia a dia, sabendo como governar nosso lar, nossa família. Em nosso dia a dia, precisamos governar. E agora, uma das coisas principais, nós falamos
Primeira coisa, falou sobre o papel da esposa. Ela precisa ser submissa a mim. O que significa submissa? Significa sob a missão do marido. Embaixo daquela missão do marido. E agora? Qual é a nossa missão? Ela precisa saber, eu quero ser submissa, mas o que Deus está te mostrando? O que nós estamos fazendo? Quais são nossos alvos? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso chamado? Se eu quero ser embaixo dessa missão, eu preciso saber o que é. Eu preciso comunicar. Nós precisamos sentar juntos e falar sobre essas coisas. Precisamos lembrar que nós estamos reinando, mas reinando, nós estamos sentados em lugares celestiais, com todas as coisas debaixo de nossos pés. Nós estamos sentados ao lado de Jesus, lá no trono, é nosso intercedor para nós. Eu estou sentado, Jesus, eu e minha esposa ao meu lado também, aleluia. Nós estamos reinando juntos nesta vida. E como rei, eu vou precisar ter alvos. Eu vou precisar saber como vai ser nosso crescimento espiritual. Quais são as coisas que estamos fazendo. Nós vamos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E nós vamos ter nosso tempo sozinho com Deus. E além disso, nosso culto doméstico. Nós vamos garantir que nós estamos indo para a igreja. Nós estamos crescendo. Nós estamos estudando a Bíblia. Nossos filhos estão aprendendo. Nós temos esse alvo para a nossa igreja, para a nossa família, de desenvolver os dons do Espírito Santo, de ganhar pessoas, de evangelizar, de ter aquelas pessoas que louvem e adoram ao Senhor. Precisamos ter esses alvos, onde eu estou levando minha esposa, levando para a igreja, como eu falei, orando, lendo a palavra juntos e frequentando a igreja toda semana. Preciso também ter alvos na área de financeira. O que eu estou fazendo? Nós estamos indo para o trabalho, mas a mesma rotina todo dia. Eu quero melhorar minha vida, eu quero estudar para fazer um trabalho melhor, conseguir outro trabalho melhor. Ou também eu preciso ter alvos para nossas famílias que realmente, querida, vamos este ano, vamos poupar dinheiro, vamos comprar aquele lote, vamos sair deste aluguel. Vamos fazer isso juntos. Sim, querido. Estou contigo com isso. Estou embaixo dessa missão que você tem. Eu estou contigo. Aquela segurança para ela de ter a sua casa própria. Né? Que este ano nós vamos poupar dinheiro. Nós vamos comprar aquele lote. Nós vamos começar a construir. Vocês não têm essas alvos financeiros, ou talvez você tenha em casa já, mas precisa reforma. Este ano, nós vamos reformar a cozinha, que eu sei é muito importante para a esposa, ter a cozinha bem equipada e tudo, né? Mas você decidindo quais são as prioridades na reforma da casa. Ela sempre ao seu lado, reinando contigo, concordando, é muito mais fácil de ela ser submissa. Se eu estou tratando ela como a rainha, ela vai me tratar como rei mesmo. É muito importante. Essas coisas de ter esse tipo de alvos. Ou talvez você está pensando, precisando comprar carro e tudo. Ou o que nós vamos fazer nessa área de planejamento. Gente, nós precisamos, querido, nós precisamos de férias. O que nós vamos fazer para férias este ano? Vamos lá para Fortaleza. Você acha, querida, vamos lá para Fortaleza este ano? Então, vamos planejar, vai custar tanto. Vamos sacrificar um pouco, né? Que vai precisar comprar as passagens e tudo. Mas até o verão, nós vamos ter esse dinheiro pronto, né? Você faz essas coisas, planejamento. Eu estou contigo, querido. Estou contigo, estou embaixo, estou submisso a essa missão que você tem. Mas quando aquela liderança, precisamos tomar a liderança, esse é nosso papel como cabeça, de apresentar nossa esposa, ela sentindo honrado e tudo em tudo. Aleluia. Nós precisamos, como rei, praticar aquelas coisas de bom pastor. A Bíblia fala em João 10 sobre o bom pastor. Versículo 3 fala, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, minha esposa precisa ouvir minha voz. Eu preciso gastar tempo com ela. Porque ela é mais importante para mim. Ela precisa se sentir amada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sempre, eu te amo. Rebeca, eu não sei quantas vezes por dia nós falamos, eu te amo. Última coisa, antes de dormir à noite, eu te amo e dou aquele beijo. Aleluia.
Sonhos maravilhosos, aleluia. Mas essas coisas precisamos praticar. E quando está cansado, né? E ele tem um dia difícil, ele está esperando para ouvir aquelas 3 palavrinhas, né? Vamos jantar fora. Né? Essas coisas são sensíveis, a necessidade dela. Nós precisamos gerar segurança nela. Quando eu faço ligação, quando alguém me liga, mulher me ligando, eu sempre coloco na viva voz. Ela sabe quem está falando comigo, minhas respostas e tudo, né? Ela conhece todas as senhas. Na área financeira, nós não temos contas separadas. Todo o dinheiro nosso, nós fazemos nossas decisões juntos, concordando como nós vamos usar dinheiro. Nós não temos dívida nenhuma. Esta área de liderar financeiramente, precisamos ser aquelas pessoas que sabem ensinar, dizimar, ofertar, viver sem dívidas. Especialmente no mundo, direção do mundo hoje, é melhor de não ter dívida nenhuma. E esse tipo de coisa, de planejamento, de saber liderar nesse planejamento. Liderar na área de emoção no lar. Precisamos ter um clima, ambiente em nosso lar de 3 coisas que nós falamos da célula. Ambiente de amor, alegria e fé. É isso. Eu preciso também estabelecer este clima no meu lar. Eu preciso ser aquela pessoa que está alegre, falando, levantando de manhã. Aleluia, esse dia que o Senhor fez, Ele vai fazer grandes coisas hoje. Não posso levantar, ai de mim, eu tenho essas contas para pagar, eu não sei como vou fazer, ai, toda a família, ai de nós. Não, mas eu preciso estabelecer aquele clima de amor, de alegria, dando aquele beijo, dando aquele abraço para meus filhos, para minha esposa, sabendo ela é primeiro lugar na minha vida. Quando nós construímos nosso escritório, eu coloquei janelas em todas as portas do escritório para ele saber quando alguém estava na sala sozinho, se a mulher precisava entrar lá, podia ver as coisas acontecendo. Essas coisas sobre celular. Eu deixo ligado, viva voz quando eu estou falando com mulher. Essas coisas nunca saem de sala quando alguém está ligando. Não dá razão para ele duvidar minha confiança com ela. Então, esse tipo de coisa, eu preciso desenvolver essa segurança nela. Nosso tempo está passando. Então, eu preciso ser aquela pessoa que está cuidando. Ela precisa ouvir minha voz. Que ela é a única pessoa. Ela está incluída em todas as decisões. Ela sabe quanto dinheiro nós temos na nossa conta. Ela estava envolvida em nossas decisões. Nós se tornamos um. Quando você pode falar para ela sobre a situação, eu já sei o que ela vai falar. Nós somos um, nós vivemos tanto tempo, né? Eu sei como ela vai agir. Mas pode perguntá-la, mas eu já sei o que ela vai responder, né? Mas essas coisas, irmão, nós precisamos desenvolver essa confiança, esta coisa, modelando esse amor. Precisamos, só deixe-me terminando aqui, eu preciso desenvolver segurança nela. Eu preciso prestar contas. Eu quero falar. Quando eu vou para a cidade, eu falo, Rebeca, eu estou indo para este lugar, estou fazendo tal e tal. Ela sabe onde eu estou. Ela não tem razão de duvidar o que estou fazendo. Eu gero essa segurança na vida dela. Eu estou cuidando de maneira de tratar, como eu falando com mulher no telefone, ela sempre está ouvindo. Nunca falando mal dela. Eu fico garantir que meus filhos estão vendo que mamãe e papai amam um ao outro, estou abraçando ela publicamente, quando realmente, até hoje, eu estou abrindo a porta do carro para ela entrar, essas coisas, né? Precisamos saber, ela se sentir importante, né? E fazendo coisas simples assim, que pega a atenção. Eu tinha um pastor que chegou para mim e depois falou, Paulo, você fez essas coisas, minha esposa está cobrando de mim agora, né? Mas tem razão. Ela precisa sentir como rainha, que não tem outras pessoas na minha vida. Gente, o tempo está passando, eu vou deixar a Rebeca falar aqui, mas essa coisa, homens, nós temos esse grande papel. Deus confia em nós para liderar a nossa família. Ele tem confiança que nós podemos fazer isso. E nós precisamos ser aquelas pessoas que sentem lá, gastando tempo na presença de Deus, como rei, mas como marido, que cuida bem da minha esposa, e sempre colocando ela em primeiro lugar. Amém.
Isso sempre ajuda também. Aleluia. Eu louvo a Deus que eu nasci mulher. Eu também. Porque eu acho o papel do marido bem pesado, né? De amar, assim, de liderar. Mas o nosso papel também não é tão fácil, né? É interessante porque, vamos olhar aqui em 1 Pedro, capítulo 3, os primeiros 2 versículos, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Esse sujeite-se é a mesma palavra de submissa, né? De ser submissa. Eu confesso que não foi tão fácil para mim, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, e eu falo rápido, eu decido logo as coisas rápido. E o Paulo, ele é engenheiro, né? E ele é muito certinho, ele pensa bem antes de fazer uma decisão, pensa nos prós e nos cons, decide, e sempre quando ele decide, demora mais, mas sempre faz uma decisão bem sábia, né? Mas às vezes, o que acontecia, que às vezes quando a gente estava aconselhando as pessoas, e aí eu já decidi a coisa. E aí, depois que as pessoas saíam, ele foi tão nobre de nunca me chamar atenção na frente dos outros. Mas quando depois as pessoas saíram, falou assim: amor, você nunca nem me deu uma chance de falar nada, né? Aí eu falei assim: oh, amor, me perdoe, me ajuda. Eu sempre pensei assim: bom, já que eu sou casada, até que a morte os separe, então eu quero ser uma boa esposa. E eu preciso de ajuda, né? Eu quero ser boa, eu quero ser submissa. Então me ajuda, amor. Então nós resolvemos uns sinais. Isso aqui é sinal da casa, isso aqui é brinde da casa que a gente vai mostrar para vocês. O que a gente tem feito para nos ajudar. Me ajudou muito isso. Então o que acontecia? Às vezes a gente estava lá conversando, quando de repente eu sentia um toque na minha costa, eu virava e falava: ô amor, qual é a sua opinião, né? Ou às vezes, se ele estivesse no outro lado da mesa, né, não dava para me tocar. Aí, quando eu vi ele passar o dedo no nariz, eu já sabia. Ô, amor, qual... Isso me ajudou muito, porque eu acho que a grande coisa é a gente querer acertar. É querer acertar. E não pensar assim: ah, não, esse aqui é o meu jeito, então você vai ter que acostumar, né? Você acostuma. Você casou comigo assim? Não. Nós temos que ter uma atitude. Gente, Deus quer que o casamento seja unidade, vivendo bem juntos. É para ser um pedacinho do céu aqui na terra. Mas somos nós que decidimos se vai ser assim ou não. Porque a Bíblia aqui claramente diz como devemos agir. Explica muito bem o nosso papel. Então, cabe eu querer obedecer à Bíblia e também agradar o meu marido, né? E ser aquela pessoa que vai ser aquela auxiliadora idônea para ele. Que ajuda, que estou lá. Submissão quer dizer a missão, debaixo da missão. Então, aquela pessoa que está apoiando o marido. Que nós sejamos sempre melhores amigos, que estamos sempre conversando sobre tudo. É tão importante a gente querer acertar e sentar e pedir ajuda. Eu sempre, toda vez, eu louvo a Deus, porque ele, como eu falei, ele é tão nobre, não me corrige na frente dos outros, mas de vez em quando, né? Não tanto agora, que eu acho que, né, nesses 46 anos já de casados, né, a gente aprendeu já muito, e realmente tenho aprendido mesmo, e tenho visto a liberdade nessa submissão. É tão gostoso quando a gente está bem, quando nós estamos, eu aprendo o meu papel e pratico o meu papel, há uma liberdade, porque nós vivemos tão bem assim, porque nós concordamos, sempre conversamos sobre tudo e concordamos primeiro antes de fazer decisões. Isso tem sido tão gostoso, mas é uma decisão que nós temos que fazer. Eu quero viver bem, eu quero cumprir com o meu papel, eu quero ser a melhor esposa possível, porque eu nunca quero que ele algum dia pense assim: ai,
por que eu não casei com outra, né? Não, eu nunca quero que ele pense isso. Eu quero que ele sempre seja feliz que ele casou-se comigo. Então, já que eu tenho planos de viver muitos anos, ele também, então a gente, né, já temos 46 anos casados e pretendemos ter talvez o dobro. Amém, em nome de Jesus. Mas uma coisa também, nessa coisa de ser submissa, é também da gente não ser aquela mulher mandona. Eu não sei se é por causa do nosso instinto maternal. Parece que a gente... É fácil a gente dar ordens, né? Vai, faça isso, amor, faça... E seja uma mulher mandona, que não é legal. Não é legal isso. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no céu tem 2 portas de entrada só para os homens. Uma porta tem uma placa grande que diz assim, os homens dominados pela sua esposa. E a outra porta é a placa, os homens não dominados pela esposa. Nessa placa dos homens dominados pela esposa, tinha lá aquela fila enorme dos homens esperando o São Pedro abrir o portão, né? E eles lá, todos lá discutindo assim, mas lá naquela outra porta dos homens não dominados pela esposa, só tinha um homem lá. Só um. E eles aqui discutindo, como que ele conseguiu? Qual foi o segredo para a vida dele que ele conseguiu ficar lá naquela porta? E eles aqui perguntando um ao outro. Finalmente um falou assim, olha, eu acho que o São Pedro não vai abrir tão rápido essa porta. Eu acho que dá tempo de eu ir lá e perguntar para ele. Ele saiu correndo lá, chegou lá e falou assim, cara, todo mundo lá naquela fila quer saber como é que você conseguiu. Qual foi o segredo? Como que você conseguiu, cara, ficar aqui nessa porta? Ele olhou para ele e falou assim, não sei, eu estou aqui porque a minha mulher mandou ficar aqui. Será que tem jeito para nós, mulheres? Mas tem jeito sim, tem jeito sim. É interessante, nesse versículo, continuando, diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, se tiver alguma área da vida do seu marido que ele não está obedecendo à palavra, olha só essa promessa, seja ganho. Você vai ganhar o seu marido. Aquela área da sua vida, ele vai mudar. Ele seja ganho, é promessa aqui. Só que as próximas 2 palavras, né, que pega a gente, que diz aí, 100 palavras. E é 100 com S, não é 100 com C, não, né? É 100 palavras. Então, é 100 palavras. E eu quero só dar mais uma dica da casa aqui. Quando, né, a tua língua está coçando assim, que você está querendo falar alguma coisa, corrigir o marido. Porque sabe o quê? É o papel de quem para trazer a convicção do pecado? É do Espírito Santo, não é da esposa. Não é nosso papel. Não é nosso papel de estar corrigindo o marido, de estar apontando para ele os erros. Não. Isso o Espírito Santo faz de uma maneira linda e muito perfeita. E nós acabamos muitas vezes atrapalhando a coisa. Então aqui diz que vamos ganhar o marido, mas é 100 palavras. E uma dica que eu quero te dar aqui. Quando a tua língua está coçando, mesmo que você quer dar uma correção, dar uma chamada nele, tal, o que você faz? Você morde a língua. Mulheres, eu quero que todas vocês agora façam isso. Morde a tua língua agora e tenta falar alguma coisa. Vamos lá? Não dá para você falar nada enquanto você está mordendo a língua. Então, morde a língua e ora. Fala para Deus. Fala, Espírito Santo. O Senhor faça a obra, o Senhor faça o teu papel, me ajude a não, né, a cumprir o meu papel. E aí diz, como então que eu vou ganhá-lo? Se é 100 palavras, se é eu chamando a atenção dele, mas é pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, né? A gente mostrando respeito. Eu quero falar agora um pouco sobre essa palavra respeito. Porque essa palavra é muito forte. Como Paulo leu lá em Efésios, deu o resumo do papel do marido,
de amar a esposa, e o resumo do papel da esposa é dela respeitar, que a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, respeito. Bom, uma coisa, até que a Bíblia fala, né, é não brigar. Quando a gente... nós não estamos mostrando respeito para o marido se a gente está brigando com ele, né? Discutindo, não concordando com nada que ele fala e começa a brigar. E olha, é triste esse fato, mas tem 5 vezes na Bíblia que fala sobre a mulher briguenta no lar. Que coisa, né? Que vergonha para nós. Por que tem que falar 5 vezes? Porque quando a Bíblia repete uma coisa é porque está querendo enfatizar, né? Mas então 5 vezes fala assim: a esposa briguenta é como uma goteira constante. Fala assim: é melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, né, nós não vamos procurar mesmo a não pedir a ajuda do Espírito Santo, para a gente não ser uma mulher briguenta. A mulher briguenta não está mostrando respeito para o marido. Outra coisa que é tão importante aqui sobre o respeito, ficar questionando tudo que ele fala, nunca elogiando. Nós precisamos estar dando palavras de afirmação, agradecendo quando eles fazem a coisa. Isso assim nós demonstramos respeito para eles. Vamos pedir perdão quando nós erramos. Quando a gente faz uma coisa ou fala uma coisa que não deveríamos, vamos logo admitir o nosso erro e vamos voltar e pedir perdão. Isso é demonstrar respeito por ele. Também, uma coisa que faz desrespeito é quando a gente discorda com ele na frente dos outros, né? E começa a argumentar com ele. Isso é tão feio, isso é falta de respeito. Especialmente na frente dos filhos, né? Nós temos que ter tanto cuidado. Os filhos nós precisamos estar unidos para que os nossos filhos vão também aprender com a nossa vida de viver em unidade. Está sempre temos que ter tanto cuidado de, também outra coisa, nunca falar mal do marido para ninguém, principalmente não para sua mãe e não para os seus filhos, né? Mas para ninguém mesmo, nunca. Se tem alguma queixa, fala somente para Deus, porque quem vai poder mudá-lo é Deus, é o Espírito Santo. Mas nunca vamos deixar da nossa boca sair palavras negativas, né, sobre ele. E os filhos também, nós precisamos, talvez se o marido fizer uma coisa errada, nós não vamos, claro, falar para os filhos que não, está certo, não está errado, o papai fez isso. Não, nós vamos falar assim: olha, não foi certo, mas nós vamos continuar honrando porque ele é seu pai, né? E vamos amá-lo. Jesus vai fazer a obra. Então temos que sempre estar defendendo no sentido para ajudá-los a não criar uma mágoa ou um ódio contra o pai, especialmente quando tem alguns pais que não estão agindo certo no lar. Então nós temos que ter muito cuidado. Claro que nós temos que proteger os nossos filhos contra qualquer abuso, mas quando é só uma coisa simples, então em vez de estar falando mal, porque seu pai é assim mesmo, é porque ele não presta, não, nunca vamos falar. Essas palavras nunca devem sair da nossa boca. Temos que ter muito cuidado. Também outra coisa, nunca compará-lo com outros homens. Essa coisa de ficar comparando e falar assim: porque você, olha só o fulano, como ele faz as coisas e tal. Não, isso é desrespeito. Cobrando dele algo que também ele não tem condições de fazer para você. Corrigindo na frente dos outros. Se nós é importante a transparência entre casal, mas temos que aprender a saber resolver conflitos no lar. É muito importante a gente resolver conflitos. Não podemos simplesmente ignorar e nunca falar nada. Não, mas temos que saber um momento certo, quando estamos a sós. E aí lá assim, com a atitude certa, de sentar e conversar sobre aquele conflito e querer resolver. Sempre procurar resolvendo os conflitos a sós, né, de uma maneira
com a atitude de querer mesmo acertar e de querer chegar a uma opinião concordando sobre a coisa. A Bíblia diz, aquele versículo, que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, nós gostamos de encorajar. Nunca vai para a cama brigados, né? Sempre, se tiver um conflito, senta e conversa sobre aquilo. Resolve aquele conflito antes de dormir. É tão importante a gente aprender, né? Nós temos um estudo completo sobre como resolver conflitos no lar, que hoje não dá tempo, mas o importante é sentar. Por quê? Porque para nós, divórcio e separação não é uma opção. Nós fizemos uma aliança. Essa aliança entre nós é com Deus também. É com Deus. Então, nós fizemos uma aliança. E essa aliança fala que nós vamos continuar juntos, né? Na dificuldade, na pobreza. Fala todas aquelas dificuldades, né? Até que a morte nos separa. Então, isso é uma aliança que nós fizemos. Então, para nós, divórcio e separação não é uma opção. Então, essas palavras nunca devem sair da nossa boca. É melhor você voltar para a casa da sua mãe. Não, isso daí não é uma opção. Isso daí nunca deve sair da nossa boca. Porque, ao contrário, quando tiver algum conflito, vamos sentar na calma, né? Quando já tiver passado o tempo da ira, senta e vamos conversar e vamos resolver os conflitos. Tão importante, porque divórcio não é uma opção para nós. Isso daí é a maneira do mundo. Mas Deus tem nos dado aqui uma maneira linda de vivermos bem juntos. E precisamos cumprir, então, com essas palavras dele aqui. Também da lealdade, né? Nunca dá motivo para desconfiança. Nunca dá motivo para desconfiança. Até começando com a nossa aparência, né? Se ele não gosta de uma roupa que você está usando, que ele acha que talvez não convém, então troca a roupa. Não insista. Vamos em tudo. Vamos fazer tudo para manter aquela confiança total, a lealdade, né? Até no Face, até no nosso perfil, no Face, no Instagram, a gente sempre põe o nosso... É a foto do casal, para sempre, porque, no final das contas, o meu marido é muito bonitão, né? Acho que todo mundo já viu isso, né? Então, também, né, muito importante sempre nunca ter segredos. Nunca ter segredos. Sempre vamos ser transparentes e conversar. Vamos ser pessoas agradáveis. Vamos ser pessoas que riem muito. É tão importante a gente rir, né? Tão importante isso. Minha mãe sempre dizia que a gente precisa dar uma boa risada todos os dias. Então, eu até leio piadas lá. Tem um site que manda um e-mail para nós todo dia de piadas, que são de um homem e o senhor evangélico, e a gente recebe aquilo e a gente lê para dar uma boa gargalhada. É tão importante a gente ser pessoas alegres. Afinal das contas, a Bíblia manda, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Temos que ser pessoas alegres. Também outra coisa que tão importante, a Bíblia diz em Tito capítulo 2, fala sobre nós amarmos os nossos maridos. E eu quero só falar sobre algumas maneiras também práticas nessa coisa de amar, né? Eu vou mostrar respeito para ele através também do meu amor. E como ele falou, de estar declarando o seu amor todos os dias um para o outro. É tão importante. Quando um declara, o outro deve corresponder. Falar assim, eu também te amo. Né? Não fica lá assim, Não, recebe aquilo e contribui. Né? Fala também. É importante, no mundo espiritual, é importante que o diabo e os demônios ouçam você declarando o seu amor para o seu cônjuge e para os seus filhos todos os dias. Também é importante, na declaração do amor, também o toque físico, né? Fala aquilo, dá aquele beijinho, quando ele está passando, né? Dá aquele toquezinho, é tão importante. São coisas pequenas, mas são importantes. E também eu quero falar, em terceiro lugar, o toque, a demonstração de amor nas coisinhas pequenas.
Às vezes são coisas pequenas que fazem toda a diferença. E mais uma vez eu vou contar uma história nossa. Logo que nós casamos, um dia o Paulo estava lá no banheiro. Aí ele me chamou, ele falou assim: amor, você colocou o papel higiênico errado. Aí eu pensei, ninguém merece, né? Eu nem sabia se tinha certo ou errado de colocar papel higiênico. Aí eu fui lá, né, para aprender. E aí ele foi me mostrar que a maneira certa de colocar o papel tinha que sair por cima do rolo, né? Não podia sair por baixo. Agora, viu, queridos, eu era recém-casada, apaixonada, ainda estou apaixonada, graças a Deus. Mas eu lembro, eu tive uma decisão a fazer naquele dia. Eu poderia ter pensado assim: não, amor, né? Ninguém merece. Agora, do jeito que eu vou colocar papel higiênico lá, mas do jeito que sair vai ficar, né? Você vai ter que acostumar com isso, é o meu jeito. Ou eu poderia pensar assim: o que vai me custar que toda vez que eu for colocar o papel higiênico, de colocar da maneira certa, para querer agradá-lo? Olha só, né? Não ia me custar mais tempo nenhum. E graças a Deus, Deus me deu a graça, né? Há 46 anos atrás, de fazer essa decisão, né? Então, lá em casa a gente faz sempre questão. O papel higiênico está sempre colocado da maneira certa. Mas por que eu conto isso? Porque às vezes são coisinhas pequenas que depois vão, né? Aquela coisa que vai te irritando e vai se tornando um bicho, um monstro. Quando é uma coisa tão pequena, às vezes é da maneira que aperta a pasta de dente, né? Compra 2 pastas, gente. Deixa ele amassar o dele do jeito que ele quer e você vai enrolando o seu do jeito que você quer. Mas não vai brigar sobre isso, gente. Você está entendendo? São coisas pequenas para demonstrar nosso amor, para querer amar, querer agradar. É tão importante. Se ele quer o feijão amassado, amassa o feijão quando você cozinhar. Você está entendendo? São coisas pequenas, mas que fazem uma diferença. Toda vez que o meu marido vê aquele papel no jeito certo, é uma demonstração do meu amor para ele. São coisinhas pequenas, mas fazem a diferença no lar. E eu quero também ainda falar sobre a importância da gente orar pelos maridos todos os dias. Ore. A nossa guerra é ganha em oração. Em oração. Vamos orar. Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra. Nós precisamos orar todos os dias por eles. Também eu quero só terminar agora falando sobre a área íntima. Também eu sei que tem muitas pessoas aqui, talvez até com crianças aqui, mas essa área é muito importante. Eu posso pagar alguém para lavar roupa, para cozinhar, para limpar a casa, para até cuidar dos filhos. Não devo, mas posso, né? Mas essa área é exclusivamente minha com ele. Eu não posso deixar isso para mais ninguém. Isso faz parte também do meu papel. E é importante nós lembrarmos que para o homem é uma necessidade física. Para a mulher, para nós é uma coisa mais emotiva, né? Se a gente está sentindo bem, se a gente está alegre, se ganhou um presentinho, entende? Mas para o homem é uma necessidade física. Então nós temos que lembrar isso. E é o meu papel para suprir essa necessidade dele. Isso é meu papel. Se tiver algum problema físico, vai no médico, resolve o problema, mas não fica negando. A Bíblia até fala isso, que nós nunca devemos negar por qualquer período longo. Talvez, se for tirar um tempo de período de oração e jejum, tudo bem, mas só se até isso for concordado, né? Porque é tão importante. Essa área íntima do casal é uma área muito, muito importante. E nós não podemos negligenciar. E eu quero terminar com, assim, mais uma analogia. Vamos dizer que você, né, tá lá em casa, você prepara aquela refeição para o seu marido, né? O bife do jeito que ele gosta, né? Daquele tempero, com aquela farofinha, aquela salada, aquela maionese, aquela, sabe, tudo, o arrozinho do jeito que ele gosta, aquela comida toda e bastante, uma boa quantidade.
tudo muito gostoso. Ainda depois, ainda aquela sobremesa que ele é a favorita dele, é tão especial. Então aí ele está satisfeito, sai de casa com a barriga cheia. Quando ele sair lá fora, chegar lá na esquina e tem uma menina vendendo um cachorro quente, ele vai passar de nariz empenado. Por quê? Porque ele está tão satisfeito, aquilo não é nem uma tentação para ele. Agora, se o que você serviu foi uma cabecinha de peixe, insosso, sem os temperos, um caldinho que parece uma água, nem farinha não tem? Para nós paraenses, comer sem farinha é impossível, né? E aí, nem sobremesa, nem nada. E se ele sair de casa com fome e chegar lá na esquina, pode ser que ele vai ser tentado com aquela menina que vai estar lá vendendo um cachorro quente. Nada justifica o pecado. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. E a dica que eu dou para vocês, mulheres: nunca deixe o seu marido sair de casa com fome. Deixe ele sempre bem satisfeito. Amém, queridas? Amém. Vamos levantar? Nós queremos agora só, por causa do tempo, né? Vamos só fazer uma oração? Podemos ainda? Vou fazer só mais uma oração. Vem, amor, vamos fazer oração. Cada um nós vamos fazer a oração, aí já encerramos com essa oração. Aí o pastor vai só encerrar rapidinho. Mas eu quero agora convidar. Então vamos fazer uma oração conjunto com todos. Tá bom. Por causa do tempo aqui, já venceu. Eu quero que vocês pensam bem sobre o que nós falamos. Nós só vamos orar, não vou pedir que vocês repitam nenhuma oração, mas nós queremos orar por vocês, sobre esses papéis. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, nessa conferência da família. Sabemos que o Senhor fez o casamento, o Senhor é tão romântico, o Senhor é tão lindo. Foi o Senhor que decidiu que não era bom que o homem ficasse só. Nós te louvamos por isso, ó Pai, que o Senhor planejou e organizou e fez o casamento. Ó Pai, nós te louvamos por isso. E o Senhor não somente fez isso, mas o Senhor também nos deu as instruções de como podemos cumprir com o nosso papel. E eu te peço, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, ajude-nos a lembrar que no nosso casamento nós fizemos uma aliança com o Senhor, de que nós estaríamos juntos, amando um ao outro, servindo um ao outro, unidos até que a morte nos separasse. Ó Pai, nós hoje queremos mais uma vez renovar isso e dizer: sim, Senhor, eu quero cumprir com o meu papel. Para os maridos, o papel de ser o líder do lar e também de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para que ela sinta-se tão amada. E para nós, as mulheres, de sermos realmente aquelas mulheres submissas, aquele apoio, aquela esposa que está lá leal, fiel, apoiando, ajudando, e também que respeita o marido, que ele sempre vai sentir tão respeitado. Ó Pai, para que nós vamos poder gozar toda a unidade, essa alegria que o Senhor criou para ser no nosso casamento. Pai, pedimos a sua ajuda para que cada um possa cumprir com o seu papel, para a tua honra e a tua glória e para a nossa felicidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.